Meus irmãos, nós já estamos com nossos corações confortados com a palavra do Senhor. Amém. A palavra de Deus exortativa, meus irmãos, é para direcionar, nos consolar. E isso é precioso, irmãos. Nós gostaríamos, dentro daquilo que Deus tem falado do coração, meus irmãos. Os três temas, falando de Zacarias, fatalmente eu não vou estudar Zacarias, seria muito elevado para mim, mas fatalmente nós vamos estudar o que Zacarias fala sobre o Messias. Esse aspecto que nós vamos nos ater. E nós vamos estudar sobre o renovo, os 4 aspectos do renovo. E também, amados irmãos, se Deus se permitir, nós gostaríamos de estar focando João capítulo 13 até o 17, como é que Jesus tratou os seus discípulos antes de ele ir para a cruz. E depois, como é que Jesus tratou os seus discípulos depois da cruz? E como é que Jesus continua tratando os seus discípulos entronizado na glória? É esse aspecto que nós vamos, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, temor e tremor diante da palavra de Deus. Que Deus, pelo seu Espírito, capacite, meus irmãos, e que Ele traga aquela medida que Ele quer, nada mais, nada menos. Então, os nossos corações, nossa mente, nosso espírito está voltado para o Senhor. Vamos orar. Pai querido, que precioso é esse nome, Senhor, que maravilhoso esse nome. Que a nossa noite possamos conhecer mais esse nome tremendo do seu Filho Jesus Cristo. Precisamos tanto, Senhor, tanto do ensino do Teu Espírito, da iluminação, do esclarecimento do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito, da sabedoria do Teu Espírito, para que tudo traga a glória Tua, e traga, Senhor, a mente Tua aos nossos corações nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir Zacarias. Eu gostaria só de fazer uma certa observação em relação a Zacarias. E se nós formos estudar a Bíblia e também a história da igreja, todas as vezes, meus irmãos, que a igreja do Senhor ela está em situação de paralisia, de sensibilidade, muitas vezes imbuída espiritualmente, fatalmente Deus vai levantar o remanescente, meus irmãos, vai trazer de volta as verdades perdidas desse caminho. E nós precisamos avaliar nossas vidas se nós não temos perdido, como peregrinos em terra estranha. Aqui não é o nosso lar, estamos no mundo, mas não somos no mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. O nosso Deus nos conhece profundamente. É a chamada da palavra de Deus em toda a Bíblia, é que nós o conheçamos. E toda a Bíblia vai apontar e falar do seu Filho. O próprio Lucas 24, 44 vai dizer que toda a Bíblia, toda a lei, meus irmãos,
conhecer a Cristo, amar a Cristo, consagrar a sua vida a Cristo, ter Cristo como o maior propósito da nossa vida, ter Cristo como o propósito maior do nosso coração, ter Cristo como a nossa única visão, ter Cristo como uma única voz celestial que possamos ouvir, ter Cristo nos nossos lábios, que possamos falar Cristo, possamos experimentar Cristo em nossas vidas. Como o próprio Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículo 10, trazendo no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em mim, operando a morte, graças a Deus, mas em vocês também. Ah, irmãos, como nós precisamos ganhar a realidade de conhecer Jesus. Por isso que me chamou muita atenção em Zacarias, porque Zacarias é o segundo maior profeta, é o profeta menor, mas no sentido de falar sobre o Messias. Ele vai falar sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ele vai falar sobre o renovo, que é a nossa esperança, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o próprio Zacarias vai colocar duas características desse renovo. Isaías vai colocar outra. E Jeremias vai colocar outra característica desse renovo, para que nós, amados irmãos, ganhemos a dimensão da grandiosidade, da preciosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, vivemos uma vida muitas vezes medíocre espiritual, superficial. Muitas vezes o nosso relacionamento conjugal é superficial, com nossos filhos superficial, o relacionamento com nossos irmãos em Cristo é superficial. Por quê, meus irmãos? Porque nosso relacionamento com Deus é superficial. Porque é impossível quem conheça mais o Senhor, que esteja exposto a Cristo, não ganhe, de um modo progressivo, a dimensão do caráter de Jesus Cristo. E isso reflete, amados irmãos, em nossas vidas diante de Deus, em nossas vidas com aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando nós olhamos aqui Zacarias, sabemos que essa fase é a fase onde o povo de Deus foi mandado 70 anos de cativeiro da Babilônia. E Deus, pela sua imensurável graça, tocado pelo rei Dario, pelo Espírito Santo de Deus, para que voltasse para edificar o que havia sido destruído: a cidade, o templo e os muros. Cada um tinha uma realidade espiritual. Não vou entrar nesse assunto, mas não há nenhum. Quantos voltaram? Quantos ouviram a voz do Espírito Santo? Quantos nessa noite estão ouvindo o que a palavra de Deus tem falado no meu coração, no seu coração? E tem voltado, tem se arrependido, tem enxergado que de um modo ou do outro algo está destruído. A pessoa e obra de Cristo voltar, os fundamentos da nossa vida, tudo fala de Cristo. A própria, o templo, que é o próprio Senhor Jesus. Os muros que fazem separação, mas que faz unidade, meus irmãos. De um modo ou outro, em algum aspecto, nós temos desprezado o Senhor, desprezado a sua palavra. E não tem outro jeito, Deus vai mover. Porque quando você lê Apocalipse 19, você lê Apocalipse 21, você vai ver a Nova Jerusalém, você vai ver a igreja. E nessa igreja, amados irmãos, tem 3 detalhes: ouro, pedras preciosas e mel. Não tem mais prata. Não tem mais ouro. Por quê? Porque essa igreja, ela foi conformada à imagem, semelhança, plenamente do nosso Senhor. Então, quando nós olhamos hoje, nós vemos a nossa circunstância. E muitas vezes eu gosto de ler Apocalipse 19 e Apocalipse 21, 22. Falei: Senhor, eu sei que nós estamos assim, mas o Senhor, sei que o Senhor vai fazer. Dessa igreja, a noiva do jeito do Senhor. Um dia ela vai estar do jeito
amados irmãos, que eu não precisarei me preocupar com o pecado do Senhor. Devemos ser façais, ou serviremos eternamente. Darmos tudo na perfeita. E nessa nossa imperfeição, Deus jamais ia chamar um povo se o Espírito dele não estivesse guiando, orientando, conduzindo, purificando, separando esse povo para o Senhor. E foi justo isso. Aqueles irmãos que vieram, Zorobabel, o governador, Josué, o sacerdote. Mas, irmãos, a casa de Deus precisa de um governo, precisa de um sacerdote. O governo de Cristo, o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos irmãos. Mas não é só isso. Aqueles irmãos tiveram grande dificuldade. No capítulo 4 de Esdras, se levantou os inimigos. E os inimigos estavam ali mesmo dentro do povo. E se levantaram contra eles. Irmãos, quanto o inimigo tem se levantado contra a igreja, contra nossas vidas, contra a sua vida familiar, as nossas vidas. Amado irmão, eu e você precisamos conhecer o verdadeiro de Jesus Cristo. De um modo mais claro, mais profundo, mais impactante, onde encharca o nosso coração da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E aqueles irmãos, devido àquelas circunstâncias, desanimaram, paralisaram, ficaram insensíveis à voz de Deus e ouviram a voz do inimigo. E eles ficaram 15 a 16 anos parados. E parou. Não sei como é isso. Talvez você esteja numa situação dessa. As dificuldades, o próprio inimigo atacando, e você parou. Mas lembre-se de uma coisa, Deus vai continuar falando comigo. E Deus, pela sua imensurável graça, a Bíblia é clara, no versículo 6, aquele que começou a obra vai completá-la até a de Jesus. Entre a vinda de Jesus e a obra completa, nós estamos aqui e não estamos sozinhos. Deus está fazendo a sua obra. Deus está trazendo a sua palavra cada vez mais profunda, cada vez mais contundente, cada vez mais flechadoras, cada vez mais desafiadoras para mim e para vocês, mas também uma palavra de além, de esperança para a minha vida. Aqueles, Deus manda Ageu e Zacarias. Ageu é o profeta mais velho, Zacarias é o profeta mais novo. E primeiro que mandou foi Ageu manda a primeira, a segunda, nós irmãos. Depois da segunda, Zacarias começa a mandar carta para aqueles irmãos. Mas diante da primeira e segunda, nós irmãos, aqueles irmãos ouviram a palavra de Deus, se arrependeram. E eles voltaram a edificar a casa de Deus. E nós temos ouvido a voz profética de Deus. O que está disponível, meus irmãos, é a edificação, é a restauração, é a arrependimento, é a voltar, é a mais, irmãos, de centralizar toda a nossa vida no supremo propósito de Deus. Que Cristo seja tudo em todos, e tudo se converta em Cristo Jesus. E que a igreja seja um holofote agora para anjos e protestantes, mostrando a multiforme sabedoria de Deus
Se você juntar esses 3 nomes, vai dizer para mim e para você: Jeová lembra de abençoar no tempo dele. E hoje é tempo da bênção do Senhor. O que mais necessitamos, nós irmãos? E aqui Jeremias, vou citar para os irmãos, não vou me ater, vou citar mais ou menos, irmãos, o de contar, nós temos 19 vezes, em 14 capítulos, falando sobre o Messias. É para chamar a atenção. É interessante, mais irmãos, e aqui você vê falando sobre o Messias, você vê falando sobre Emanuel, não vou citar os textos, você vê falando sobre o advogado, sobre o renovo, sobre a pedra, você ouve falar sobre a pedra angular, nós vamos falar sobre isso, vê falar sobre a pedra de remate, que é isso? Fala do avaliado, mas também fala do transpassado naquela cruz. Também fala para mim e para você que ele é vencedor. Fala para mim e para você que ele é rei sobre toda a terra. Fala para mim e para você que ele é unigênito, ele é primogênito, ele é o pastor ferido. Também fala para mim e para você que ele é o companheiro de Deus. Irmãos, todas essas conotações falando sobre vocês. É um livro que muitas vezes não chama muita atenção, nós ficamos muito viajando. É um livro que não é muito fácil. Mas só para nós termos ideia, nós irmãos, as 8 visões que Zacarias teve, todas elas são de encorajamento. É de encorajamento. Cada visão trazendo encorajamento, um aspecto da vida do povo de Deus de encorajamento. Para mim, irmãos. E eu sei. É esse, Senhor, esse renovo, meus irmãos, que nós vamos ver nessa noite. Vamos ver Isaías 53. Isaías 53. Os irmãos conhecem o texto. Nós vamos ver que são 4 renouros falando da palavra de Deus, cada um sobre um aspecto da pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que nós vemos a plenitude do nosso nome. Nós sabemos que o nosso Senhor tem 4 faces, biblicamente. Essas 4 faces falam por amor. E cada uma delas está aqui em Zacarias.
estivermos. E todo o Velho Testamento agora vai pontuar a pessoa de Cristo. Logo Abel e Caim, Abel lá mata o cordeiro. Amados irmãos, é como se Abel tivesse assim: é impossível eu, pecador, chegar diante de Deus se não tiver humilhão. É impossível chegar diante de Deus se não houver um sacrifício. Fala da cruz, fala do sangue derramado por nosso Salvador Jesus. E todos aqueles sacrifícios, todos que nós vemos, todos eles apontando para Jesus Cristo. E quando João Batista vê Jesus e diz: "Este é o Cordeiro do mundo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ele resumiu tudo que está escrito lá na cruz. E quando você vai para Hebreus capítulo 1, diz: "Havendo Deus outrora falado de vários modos, várias maneiras, aos pais através dos profetas, hoje fala Filho." O Filho é a voz de Deus, amados irmãos, desde a eternidade. É a voz de Deus. Deus conclama eu e você conhecer o Filho, porque se nós conhecemos o Filho, nós conhecemos o Pai. E o nosso amor ao nosso Pai aumenta cada vez mais, quanto mais nós o conhecemos, nós experimentamos, nós vivemos e nós dependemos do Filho e temos devoção a Ele. Cristo, amados irmãos, e a cruz tem que ser central na minha vida e na sua vida. Deus não tem outro modo, outro caminho. Aqui estava dizendo assim: olha, e a quem foi revelado, anunciado o braço do Senhor, porque foi subindo com renovo perante Ele, uma raiz numa terra seca. Que terra seca é essa, meus irmãos? Trevas. Podemos dizer que essa terra seca também é Nazaré, porque de Nazaré vem alguma coisa boa? Absolutamente. Mas tem perdão. Tem perdão de Deus, Jesus Cristo. Como nós precisamos, amados irmãos, ganhar a redenção desse Senhor. E nós vemos agora os quatro, nós podemos ver lá, começando por Zacarias, amados irmãos. Aliás, Jeremias 23. Jeremias 23. Jeremias 23. Nós vemos aqui a primeira colocação, que queria, versículo 5 e 6. Eis que vem dias do Senhor em que levantarei a Davi um redentor. Quando você fala Davi, Jesus é descendente de Davi. Davi estava no reino, estava no reino, estava no reino. Quando você fala do rei, você vai lembrar de uma face de Cristo, que é Mateus. Ele é o Messias, ele é o Messias prometido, ele é o rei. E ele continua dizendo aqui: justo e rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel ficará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Esse é o renovo. O renovo de Davi, Jesus Cristo é o Rei. E se você quer conhecer Jesus como Messias, o Rei, você precisa estudar Deus. Lá nós temos toda a descrição desse renovo maravilhoso. Ele é o Rei. Meus irmãos, quem é o Senhor Jesus Cristo? Aquele ladrão na cruz. Nas últimas momentos ele diz: lembra de mim, quando entrar no meu reino. E está dizendo: o Senhor é o Rei. O Senhor tem um reino. Eu quero entrar. Eu era do outro reino, mas o Senhor é o Rei. E eu quero entrar nesse reino. É como se dizia: é impossível eu entrar nesse reino se não for através do Rei, através desse Senhor.
maravilhoso nosso Senhor. Mas também, amados irmãos, podemos olhar através de Zacarias 3:8, a outra face de nosso Senhor. Tremendo, maravilhoso. Zacarias 3:8, olha o que ele diz. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de mensagem. Eis que eu farei vir o meu servo. Mas, irmãos, quando você fala de servo, você lembra de Marcos. E ele é o servo. Você quer servir o Senhor? Eu e você precisamos conhecer o Senhor. Nós queremos ter, amados irmãos, a segurança e a plena estabilidade. Conheça o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos servir, nós precisamos conhecer o servo que veio, amados irmãos. Ele veio dar. É esse servo. Ele veio servir. E esse servo eu preciso conhecer. E você também. Precisamos estudar Marcos. Mas esse renovo, meus irmãos, e você pergunta, Oswaldo, o que é renovo? Eu falei para o irmão Gomes, procurei lá, procurei cá, várias definições. Aí o irmãozinho antigo, gosta desse irmãozinho, aí ele diz assim, de tudo que você pode falar. O renovo é Cristo. Conheça a Cristo. Ele é o Rei, Ele é o servo. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Ele continua, meus irmãos. Mas ele também, lá em Zacarias 6, versículo 12 e 13, nós temos novamente falando sobre o renovo, as faces de Jesus em relação aos evangelhos, mostrando a grandiosidade do nosso Senhor. É como se Deus fizesse falar assim, olha, como é que nós vamos ensinar os seus discípulos quem é o meu filho? E o Espírito Santo, pela sua imensa graça, ele tem que falar, eu tenho que ensinar que esse renovo é rei, que esse renovo é servo, e que esse renovo é bom. Ele é o filho. Ele é escrito aqui, irmãos, lá no versículo 5, 12, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, há mais de 16 vezes em Zacarias, o Senhor dos Exércitos. Isso chama atenção para você. Quem é o nosso Deus? O Senhor dos Exércitos. O povo de Deus muitas vezes aguarda, temeroso. E nós esquecemos, amados irmãos, de Davi. Davi conhecia que era o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual é o gigante? Não importa o tamanho. Quem é você? Não importa o seu tamanho. O que importa é que você é um servo do Senhor dos Exércitos e você o conhece. O inimigo cairá, a pedra derrubará, porque você está em nome do Senhor dos Exércitos. E nós, amados irmãos, somos o exército de Deus. Olha Efésios capítulo 6, está falando de uma guerra. E esse exército, ele precisa ter armadura. Não é a armadura que Davi queria colocar em Davi. Vou colocar armadura de ferro, aquela armadura firme, capacete, vou colocar tudo isso exteriormente. Coloca em Davi, Davi não conseguia nem caminhar com aquilo tão pesado que era. Jesus vai dizer,
exército de Deus só tem um rei, o exército de Deus só tem um servo, o exército de Deus só tem um homem, o Filho do Deus, Jesus Cristo, o Rei. Como para nós, irmãos, que maravilha! Deus deu todas essas coisas preciosas para mim e para você. E todas essas coisas resumem em uma coisa. Nós estávamos falando para mim. Irmãos, quando a gente procura muitas coisas, nós precisamos ganhar a dimensão de Davi. Senhor, uma coisa eu anseio, eu buscarei. Uma coisa, Senhor. Nós precisamos ganhar o anseio de Davi. Marca, só uma coisa que é necessária. Ganhar o anseio no coração de Paulo, esquecendo das coisas para trás. Eu preciso, uma coisa só eu faço. Eu só faço uma coisa. Eu prossigo para o longo, para a soberana vocação ascensional em Cristo Jesus. Uma coisa, Deus. O exército do Senhor, ele tem uma coisa, um renovo em 4 faces. E essa é a terceira. E ele diz assim: diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem, cujo nome é renovo. E ele continua dizendo: ele brotará em seu lugar, do seu lugar, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Este é o homem que fala de quem, amados irmãos? Lucas, o Evangelho de Lucas, que vai falar desse homem. É o Evangelho que mais fala sobre o Filho do homem. É Lucas. E você vai entendendo as coisas. Irmãos, para nós chegarmos lá para frente, e nós vemos quem nós temos como sacerdote. Ele é o Filho do homem. Ele é 100% homem. Ele sabe o que é padecer dores. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser ferido. Por isso ele pode compadecer de nós. Claro que a encarnação de Jesus, ela é tremendamente profunda. Tremendamente profunda. Mas dentro desse olhar, amados irmãos, ele como homem, ele é o renovo. Pedro vai dizer assim: você deve seguir o meu exemplo. Exemplo de quem? O homem. O homem. O Filho do homem. 100% homem, 100% Deus. E por último, amados irmãos, Isaías faz essa colocação. Isaías, capítulo 4, versículo 2. Então você vê, amados irmãos, o rei de Israel, o rei da igreja, você vai ver em Mateus, o homem salvador do mundo, você vai ver em Lucas. Ele é o homem salvador do mundo. O servo você vê em Marcos, mas o Filho de Deus você vê em João. E olha aqui, amados irmãos, versículo 2 do capítulo 4 de Isaías. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho, adorno para Israel, que forem salvos. Meus irmãos, quem é esse que tem beleza e glória? O Filho de Deus. Isso nós temos em Evangelho de João. Quem é ele? Ele é o Verbo que tabernáculo conosco. Ele veio cheio de graça, ele veio cheio de glória. Amados irmãos, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, o Deus. Homens sem necessidade, nós precisamos do governo, do Senhor soberano, ele é rei. Nós precisamos de um servo, ele é servo. Nós precisamos de um homem que pode salvar completamente eu e você. Nós
Não há. Não há pergunta. Não há. Perguntou para Adriano: qual é o seu nome? Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus que pode dar água para uma samaritana perdida e descedentar da sua sede. Esse é o Filho de Deus, que é o pão da vida, e que comer dele jamais será. Esse é o Filho de Deus, que é a luz do mundo. Quem crê nele jamais andará em trevas, terá outra vida. Quem é ele? Ele é o eu sou, o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Quem é ele? Eu sou a porta. Se você entrar comigo, você achará passagem. Quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Quem é ele? Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai e agricultor, e vocês são meus ramos. Esse é o Filho de Deus. Nós precisamos conhecer, amados irmãos. As façam como são, o caráter como são, estampado nesse renovo maravilhoso. Um rei, plenamente rei, mas também, amados irmãos, plenamente servo, plenamente salvador e plenamente Deus. Nós precisamos conhecer. Que povo é esse, amados irmãos? Quem são aqueles? São os filhos de Deus. Quem são aqueles? Aqueles são os cristãos, miniaturas de Cristo. Quem são esses donos? Eles são esses donos que creem que a palavra da cruz é loucura porque eles se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Esses são os filhos de Deus. Esses são os donos. Mas, irmãos, o mundo não tem enxergado em nós a nossa loucura, porque nós temos conformado com o mundo. Mas quanto mais nós somos impactados, transformados, de glória em glória, a imagem de Jesus fatalmente faz esse cara louco. Como é que ele pode amar a sua esposa? Como é que a esposa pode ser submissa ao seu marido? Como é que ele pode amar os seus filhos? Como é que ele pode educar os seus filhos na Bíblia? Como é que os filhos podem amar os seus pais e obedecer os seus pais? Como é que eles podem amar uns aos outros? Como é que eles podem ter compaixão do perdido? Como é que eles podem caminhar nas jornadas da vida? Porque eles são loucos. Porque nas jornadas da vida, o quarto alvo está lá. Ele sempre está lá. O renovo, amados irmãos, está lá nas suas quatro faces, dirigindo, conduzindo, encorajando você esse caminhar. Nós precisamos, amados, entender que o renovo ele tem os seus anos.
santificação e redenção. Para quê? Para que ninguém se glorie, mas se glorie no Senhor. É Ele que faz tudo isso. Quem fez tudo isso? O Renovo. E nós irmãos, implantados agora nesse renovo, Ele é o oliveira verdadeira. Nós somos os seus ramos. E quem é o Irmãos, como Deus é zeloso, como Deus se importa de tratar os seus filhos, como Deus se importa, se incomoda, Deus se entristece. Ele, Jesus, Deus nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Salvador, trabalha incessantemente em favor dos seus filhos. E Ele, amados irmãos, nos coloca nesse renovo para sermos governados e conhecer o Rei, para ganharmos a diversão de servo, escravo de Cristo, para ganharmos a dimensão que Jesus Cristo foi 100% homem, 100% Deus. Ele aprendeu a obediência pelo aquilo que sofreu, para ganharmos a dimensão que Ele é Deus. Os ramos, 3 aspectos, amados irmãos, nessa noite em rápido. O renovo e seus ramos é o símbolo da igreja. Você nunca pode dissociar o Cristo do mundo. A igreja é Cristo. E Cristo comparativo não existe sem igreja. Porque o mundo é Cristo. A igreja é chamada, amados irmãos, para ser o candeeiro. Aonde o Espírito Santo é colocado. E deve ser cada vez mais recebido, ouvido, obedecido, para que a luz resplandeça. E essa luz, ela resplandece aquilo que Cristo é, o renovo, o Rei, o servo, o homem, amados irmãos, esse propósito, dentro desse propósito de nós sermos enxergados, a primeira maior propósito é glorificar o renovo, a videira, é glorificar o Senhor. Tudo que nós fazemos, amados irmãos, nós deveríamos avaliar se isso traz a glória de Deus. 1 Coríntios diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa com graça. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, vocês jovens, um dia vai se formar. Mas você é engenheiro, para quê? Para ganhar meu dinheiro e ter minha casa? Não, é glória de Deus. Outras coisas Deus não é cristão. Deus é Pai, Deus é. Ah não, você é um lixeiro. Por que você vai ser lixeiro? Da glória de Deus. Ah, você isso não importa. Eu vou me casar. Para que você vai se casar? Da glória de Deus. Mas irmãos, a nossa vida como filhos de Deus tem um objetivo: glorificar a Deus. Quando nós saímos
ele permanece em Cristo e ele permanece no amor de Deus. Está falando permanecer. O irmão falou hoje, o Espírito Santo. E tem uma palavrinha lá chamada perseverança. Ah, meus irmãos, como nós necessitamos de perseverança. Ainda que a fruta do vídeo não dê nada, ainda que tudo se perca, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Porque o Senhor é o meu foco. Nós precisamos ganhar essa atenção. Nós não estamos falando de teoria. Deus chamou eu e você. Deus chamou você, olha para Paulo, fala assim, Senhor, olha Paulo, né? Olha Paulo vai dizer assim, dos pecadores eu sou o maior. Preste atenção, eu, pecador, olha o que Cristo fez na minha vida. Todos nós somos chamados para ganharmos a dimensão da maturidade e testemunho de Jesus Cristo. Assim Deus, para manifestar a sua luz, busca o homem sobre quem ele possa brilhar para refletir a sua luz. Ele está buscando, amados irmãos. Olha a igreja de Éfeso, a segunda carta, lá em João, o evangelista João, Apocalipse 2, ele está procurando. Mas como nós deixamos, nós ficamos com a formalidade da teologia, a formalidade da igreja, ficamos mais sobre aquilo que é exterior, nós perdemos a dimensão do amor. Que tudo que nós fazemos deve ser ouvido pelo amor a Cristo. E ele vai dizer, olha, arrepende, volta para as primeiras obras, senão o caminho seu vai ser. Mas irmãos, é para mostrar o seu amor, o amor que amor é esse? O amor que busca o homem. Esse amor busca eu e você para expressar o Rei, o céu, o homem, Deus. Ele busca para expressar. Se você diz, como você fazer isso? Não vai fazer. É impossível. Por isso Deus, por esse imenso dado graça, Ele deixou plenamente a capacidade para mim e para vocês, chama-se o seu Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo em nós, para trazer tudo que se renovo é para a glória de Deus. E Ele chama eu e você. Tornarmos, amados irmãos, a vida e luz, o segundo propósito da visitação do ser renovo de vida é trazer vida. Mas que vida é essa? Vida de ressurreição. Nós já temos a vida vivos, só podemos ganhar vida espiritual em Cristo Jesus. Quem tem a Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. Mas, amados irmãos, eu ganhei a vida de Cristo, mas essa vida eu preciso ganhar mais, essa vida de ressurreição. Paulo diz, eu quero ser conformado, mas Paulo tem 25 anos de caminhada, Paulo, você já caminhou tudo isso, olha que óbvio, tremendo que foi Paulo. Ele vai dizer assim, eu quero ser achado em Cristo. Eu quero ser me conformar à morte, à ressurreição e ao meu sofrimento de Deus. Uma vida de ressurreição. A vida de ressurreição é a vida do poder de Deus. O poder de Deus é demonstrado em na ressurreição. Uma vida e um poder. Não é esse poder que as pessoas, mas meu amado irmão, Deus deu para você. E recebereis poder ao descer sobre vós a bendição. E vocês vão ser meus mártires.
são esses? Quem são esses? Em terceiro e último lugar, meus irmãos, enxergados nessa verdade. E isso também é maravilhoso. Ele veio visitar o homem para glorificar o seu nome, para dar vida, mas também unir-se para sempre com Deus. Essa vida do meu eterna. E essa vida do meu Cristo, ninguém vai conseguir. Nós precisamos aprender a viver essa vida de meu Cristo, de dependência, de confiança, de entrega, de consagração. Não há vida de união com Cristo, amados irmãos, na prática. Nós estamos unidos com Cristo na salvação, e isso é irrevogável. Mas para testemunho, Jesus vai dizer para mim e para você: se alguém quiser vir comigo, quantos conhecem? Quantos, amados irmãos, conhecem esse versículo? Quantas vezes você citou esse versículo? Se eu voltar o ano que vem do mesmo jeito aqui, eu não entendi nada disso. Se alguém quiser, negue-se a si mesmo. Nós temos 4 inimigos: o mundo, Satanás, o pecado. Certo? Qual é? O eu. O maior de todos. Porque se Cristo está no trono do nosso coração, vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o mundo. Mas sou eu que estou no trono. Nós, irmãos, é derrota sobre eu. Temos essa vida de união, é isso que distingue a igreja cristã de qualquer outra religião. Que nós estamos unidos a Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Você não pode tirar a sua unha, porque você vai sofrer. É o corpo. Mas que tem uma cabeça, uma cabeça, que é Jesus. Que deveria ouvir o cabeça, que devia responder ao cabeça, que devia obedecer ao cabeça, que devia depender do cabeça, que devia glorificar o cabeça, que devia se humilhar diante do cabeça, que devia se arrepender diante do cabeça. Meu amado, meus irmãos, tudo isso Deus tem. Se realmente nós ganharmos essa dimensão, essa vida, meus irmãos, sem essa vida de independência, essa vida de união, bom ou redondo, nós vamos murchar. Murchar, meus irmãos, sabe o que é isso? Paralisia, insensibilidade, negligência, indiferença, tanto faz.
que sabe quem é o seu Senhor, quem sabe para onde está indo, e que tem plena convicção que aquele que começou a obra vai aperfeiçoar até o fim. Que o Senhor seja louvado e agradecido, que possamos estar sendo grande no nosso coração para Deus. Assim, se Deus permitir, amanhã nós vamos ver o coração desse Senhor, esse renovo. Que coração! Nós vamos estudar o modo com o qual João capítulo 13, até o 17, antes de Jesus partir, durante a cruz, na ressurreição e na sua glorificação. Que Deus te dê graças a Deus.